Olá, meus amigos, saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, sempre levando esses conteúdos para expandir as vossas consciências, abrir o cérebro, né? Libertar, para quem entende, vocês das amarras. É isso aí. Lembrando também, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para receber notificação quando eu posto um novo vídeo. Dê um positivo, um like aí, né? Ajudar o canal. É isso. E vamos tocando o barco. Só uma lembrancinha, que é uma nota repetitiva, né? Se vocês percebam que no canal tem 307 inscritos apenas. Por que vocês julgam que isso acontece? Comecei esse canal em 26 de maio de 2019. Vai fazer 4 anos. E em 4 anos, só 307 inscritos. Por que será? Será que é porque eu sou bonito? Será que é porque eu sou feio? Ou sou chato? Ou prepotente, arrogante? Ou será que, na verdade, o inculto mostra seu desinteresse, na verdade, nas coisas do espírito? Detesta ouvir o que lhes choca, o que lhes traz à tona, suas dificuldades mentais, um espelho que poucos gostam de olhar. Evidentemente, isso mostra dificuldade em libertarem-se das amarras, das prisões que a sociedade lhes impregnou desde suas infâncias, assim como ensinamentos incorretos que vêm dos tempos remotos até hoje. Repetindo, uma mentira de tanto ser repetida torna-se verdade. Para que tudo isso saia da sua mente, não sou eu quem faz, mas o próprio Criador, pois é através de sofrimentos diversos que a alma acaba se cansando e inicia a busca para voltar para casa. Uns sofrem menos e outros mais. Uns demoram muito para acordar e outros menos. Essa é a subida dos degraus. Cada um está em um, mesmo que muito lentamente. Estão no processo de subida. Felizes vocês que estão aqui na busca e recebendo instruções para que sua consciência expanda e libertem-se de vossas mentes. Não escrevo para muitos. Aliás, o canal justamente não tem esse objetivo, Como mostrei no início, Em 4 anos, 307 inscritos. Mas sim levar palavras ao que busca, ao que está no processo do acordamento. Para o Criador, uma alma resgatada é o que importa. Por isso sempre digo, o importante não é quantidade, mas qualidade. Hoje vamos falar de uma instituição falida. Aliás, não é uma apenas. Hoje eu vou falar de uma. No próximo vídeo eu vou falar de outra. Instituição falida como o casamento e o batismo. Então hoje eu vou falar do casamento e no próximo eu vou falar do batismo. Principalmente. Ok? Então eu vou falar 10 capítulos que constam na Bíblia falando de casamento. Explicando o que é o que. Primeiro, em Gênesis 2, capítulo 24, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Revelando, o homem é o espírito, e a mulher é a alma.
deixarão o plano espiritual e serão uma só carne. Ou seja, vieram e encarnaram dentro de um corpo humano. É isso. Deixar pai e mãe não é mãe carnal, não. Significa deixar o plano espiritual. Ok? 2. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, 10 e 12. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro ou companheira, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Novamente, os dois em um só corpo, presos ao cordão tridimensional, unidos na matéria, para desfazerem as amarras, ou seja, o cordão de 3 dobras. O terceiro dia, que principiam o acordamento. Ok? Terceiro, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revestirem-se de amor significa despertar a consciência, limpar-se, entender o que é a luz, nada impor. Esse é o amor incondicional, é a consciência desperta. 4. Em Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui o texto é direcionado ao controle das mentes humanas, ou seja, serem humildes e dóceis. Dessa forma, os clérigos e o governo controlam o humano. No entanto, a realidade é de que ser humilde e dócil não representa ser tolo, mas ter consciência de luz do Criador. Outra coisa, ninguém é de fato obrigado a suportar ninguém, mas consciente deve afastar-se, e quem não está pronto não entende o amor incondicional. O que sai pela boca não é o que vai na consciência, geralmente. Muitas vezes, a maioria, o que sai pela boca é o que está na mente, que não tem nada a ver com consciência. Próximo. 5. Marcos capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa, ou ninguém separe. Bom, de novo, Deus bíblico não existe, é apenas um personagem. É um nome dado ao Criador, erroneamente. Claramente, podemos ver que estão falando do plano espiritual. Pois é o Criador, e não esse Deus bíblico, que uniu alma e espírito. E na luz, ninguém separa. Nenhum humano, ou seja lá, energias negativas que tentam separar os dois, não conseguem. Isso é a clareza de consciência, a clareza no divino, na luz. 6. Em João, capítulo 4, versículo 7. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Repetindo, esse Deus bíblico é apenas um personagem. Todas as palavras que constam no Evangelho como Deus deveriam ser substituídas por Criador. Aquele que ama é nascido do Criador, não de Deus, e conhece o Criador e não Deus. Revestir-se de amor é estar consciente no Criador.
é adquirir a luz, a manifestação do Criador em si mesmo. É o elo perfeito. É a aliança, o casamento, o elmo de luz. Assim como amar uns aos outros tem correlação com um casal, alma e espírito unidos em comunhão com o Criador. Podem amar a outra alma e espírito. Ou seja, se todos têm essa consciência, todos amam um ao outro. Do contrário, não haverá união. Muito pelo contrário. Cada um tende a seguir o seu caminho, sua jornada para a regeneração individualmente, falando na matéria. Espírito não separa da alma, ele só fica quietinho. Até que a noiva esteja pronta para o noivo. Entendeu? 7º, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus, que não é Deus, declarou, que não é o Criador, declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vejam bem. Que fique bem claro. O texto aqui é contradito. Primeiro, que esse Deus nunca declarou nada, muito menos o Criador. Tudo que foi escrito na Bíblia foi pelo próprio homem. Homens que colocaram as palavras como sendo o Criador dizendo. Depois diz o texto, que não é bom o homem ficar só. E ele fará alguém. Pergunto, quem é esse alguém? E daí? Ficou no ar. Você, se quiser, vai entender que é a mulher ou que é a alma. Mas se é subentendido, isso não significa que seja verdadeiro. Não fica claro. Ok? Vamos então, aqui no caso, definir como sendo a alma, a companheira do espírito, que deve ajudá-lo quando necessário, e o inverso também. No entanto, ela não o faz, porque está dormindo, ela é o problema. Da mesma forma acontece com os casais humanos, onde em poucas uniões a mulher de fato ajuda o homem. Porque ficou impregnado que é o homem que tem que fazer. E não é, os dois têm que fazer, um pelo outro. Lembre-se, a união, o casamento só existe em espírito. E quando isso é entendido, podemos colocar em prática na matéria, onde, pela consciência desperta, não haverá separação. Entenderam? O porquê acontece os desarranjos matrimoniais? Todo dia, milhares de separações. Por que isso acontece? Porque falta a consciência do Criador. Oito. Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando vocês vão ter essa consciência? Alma e espírito que está me ouvindo. O amor é a consciência desperta, sem o domínio mental do ego. Na união do espírito e da alma, na luz, não existe ego.
Isso é casamento. É? Não é essa baboseira que inventaram aí, que vocês veem todo dia, em todas as religiões. 9, em Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, diz eles, é o amor. Na verdade, todos são parte de um. Em verdade, esse versículo fala de espírito, que é a fé, na esperança, que representa o renascimento da alma, e o amor, que é a presença manifesta do Criador. Em meio aos dois, cônscios podem aplicar isso na matéria, para um casamento perfeito e duradouro. 10, em João, capítulo 4, versículo 16 e 18. Assim conhecemos o amor que o Criador tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. O Criador é amor, quando você o entende. Todo aquele que permanece no amor do Criador, ou o Criador nele, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, e o juízo acontece todo dia, tenhamos confiança, porque neste mundo somos um com ele. No amor não há medo, ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo. Muitas vezes eu falo para as pessoas, eu tenho medo disso, a pessoa fala para mim, né? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de investir, eu tenho medo medo de tudo, né? Por quê? Aí eu falo para a pessoa, então você não tem Deus com você. Você ainda não entendeu Deus. Por isso que você tem medo. Se você entende o Criador, você não tem medo. Medo de quê? Já falei isso em aula passada. Medo de morrer? Você vai morrer de qualquer jeito. Mas chegou a sua hora, você vai embora. E daí? Cadê o medo? O que vai resolver o medo? Com medo você não vai? Como dizia o locutor, acredite se quiser. Ok? Vamos lá, repetindo. Esse Deus não existe. Por isso vemos tantos enganos e desenganos. Sim, nós estamos com o Criador, nele e com ele. Mas é preciso que fique bem claro. Estamos com ele, mas poucos com ele manifestam. Justamente o motivo do medo. Você sabe por que os humanos têm um medo absurdo de desencarnar? Eu explico. Justamente pelo desconhecimento, pela displicência, por todos os derivados do ego. Falta a consciência do Criador. Mas a alma e o espírito, independente do controle e do domínio mental, sabem que estão incorretos em suas atitudes e que após o desencarne, prestem atenção, sofrerão as consequências de seus atos enquanto encarnados. Entenderam? Como eu digo, é impossível que você venha para a Terra, encarne, faz um monte de besteira, vai voltar para a luz. Duvido! O casamento é uma instituição falida, porque foi o humano doentio que o criou como sendo uma obrigação. O Criador não obriga nenhum humano a casar.
Quem instituiu o casamento físico foram as religiões. Tão falhas quanto aos que o criaram. Vemos casais unindo-se sem saberem o que é de fato o amor. Unem-se pelo desejo carnal. Casamentos com pompas e suntuosidades. Coisa de humano maluco. Casa, faz todo aquele circo, gastam fortunas imensas nas festas, outros gastam o que não podem, o que não têm, e no dia seguinte separam-se. Portanto, onde está, ou onde fica a verdadeira união? A alma e o espírito estão dentro do corpo humano. No entanto, fique bem claro, nenhum de vocês são obrigados a casar. A união verdadeira está, como já explicado, na união da alma com o espírito, que cônscios do Criador são abençoados. Nenhum pastor, padre, rabinos, ou seja lá, qual for o sacerdote, estão aptos a abençoar ninguém. Nenhum homem abençoa outro homem. Nenhum homem foi instituído pelo Criador para abençoar. Fique bem claro. Prestaram atenção? É duro, né? Tanto é verdade que se tivessem essa capacidade, não haveria separação. E muito menos a obrigação de ficarem juntos, como fazem algumas religiões, onde entra os jogos de interesses financeiros. Onde fica a luz do Criador nessa união carnal? Vejam no dia a dia quantos casamentos falidos, onde os dois se suportam, só para fazer aparência social, onde não existe mais respeito, onde não existe consciência de irmandade, traições constantes, mentiras, falta a consciência de que a palavra determina a união. Mas quando cada um quer viver sua própria vida, sem dar satisfação ao outro, não existe união. Talvez apenas uma relação química, onde só existe desejo sexual. E muitos nem isso. Vamos repetir. O casamento humano é uma instituição falida. Sempre foi. Porque ela não tem fundamento na luz, na consciência desperta, no entendimento que o casamento do Criador só existe entre alma e espírito. Esses senhores e clérigos, se tivessem essa consciência, não casariam as pessoas se elas não tivessem a consciência expandida. Quando entendido, sim, pode se aplicar na união entre humanos. Olha bem, mas apenas entre sexo masculino e feminino. Se vocês não pensaram, pensem. No astral não existe a união de espírito com espírito ou de alma com alma. Isso é coisa do mental doentio humano. Coisa que a psicologia deveria deixar bem claro. Como eles dizem, polêmicas ou esconderem-se por detrás do que chamam ética. Então eles não falam, não vão contra esses princípios. Agora é tudo aberto, vai de qualquer jeito, né? O cara não sabe se é homem, se é mulher, e vai nessa baderna toda. Como se o Criador tivesse feito isso. Isso é coisa da mente doentia, gente. Esses psicólogos não querem ofender os egos inflados, né?
Casamento é e sempre foi uma piada, uma grande mentira, como tantas outras propagadas pelas religiões. Espero que tenha ficado bem claro, né? Se não ficou, procure esmiuçar, ouça o texto novamente, tá? Feche seus olhos, não precisa ficar olhando para a minha cara, não, mas ouça o que eu falo. Não só com o ouvido da matéria, com o ouvido do espírito. Você entende a língua do espírito? Poucos entendem. Chegamos ao final de mais essa aula, desejando fraternalmente a todos que a consciência divina domine sobre a vossa mente. Que a consciência se expanda. Paz e luz no caminho, hoje e sempre. Assim seja. Até breve, meus queridos.